Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ver essa pequena meditação na palavra do Senhor, certo? Eu quero estar escrito no livro de Lucas, no capítulo 16, do 19 até o 31, que fala da história do rico e o mendigo, amém? Abra sua Bíblia, certo? 19, 16, capítulo 19 até o 31. E diz assim a palavra de Deus, diz assim: Ora, havia um certo rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimos, e que todos os dias regalava esplendorosamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia àquela porta. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam do rico. Até os cães vinham lamber suas úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e de longe viu a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo para refrescar-se a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Lembra-te que recebeste teus bens na vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está sendo consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para o vós não podem, nem os de cá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que tu mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de não vir também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eis que tem Moisés e os profetas, que ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos ter com ele, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco deixarão se persuadir em alguém ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Meus irmãos, essa palavra mostra para nós a importância de uma vida espiritual, de uma vida contrita com Deus, de uma vida buscando a presença de Deus todos os dias. Por quê? Porque a gente não sabe o dia nem a hora que a gente vai partir. Jesus pode voltar para você hoje. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua situação? Porque o rico, ele era rico, ele tinha tudo, aparentemente, mas para ele faltava o quê? Faltava a presença de Deus. Para ele faltava o quê? Faltava ele estar em comunhão com o Senhor. Você vê que ele, quando ele fala assim, Pai Abraão, é porque o pai Abraão é o pai da fé. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia o Deus de Abraão. Ele conhecia esse Deus, mas só que ele estava afastado. Ele estava, talvez, se envolvendo com as coisas do mundo, mulheres, bebidas, prostituição, não sei. Mas ele estava em pecado. E morrendo ele em pecado, foi para o inferno. Foi para o inferno, e lá, no inferno, em tormentos, ele se lembra: Pai Abraão, vai na casa, que eu tenho 5 irmãos, diz ele, na palavra que a gente tem, 5 irmãos, para que ele não venha para esse lugar de tormento. Você vê que ele tinha consciência de onde ele estava, ele tinha consciência dos irmãos dele, e não é assim? Se a palavra de Deus diz que você vai ter a consciência, você vai ter a consciência. Você vai ter a consciência de quantos irmãos têm falado do amor de Jesus para você. Você vai ter a consciência e você vai se arrepender amargamente. Eu podia ter dado ouvido, hoje eu estou nesse lugar. Porque a Bíblia relata que ele se lembrava que tinha 5 irmãos. A Bíblia relata que ele tinha consciência que ele tinha 5 irmãos na terra. Ou seja, ele sabia, a sua consciência está viva. Irmãos, nós somos seres espirituais. A Bíblia diz que um dia a gente vai morrer. A gente somos feitos de corpo, alma e espírito. Quando a gente morrer, esse corpo vai para a sepultura, mas a tua alma vai para onde? Esse rico talvez não se importasse com o dia da manhã.
Talvez você diga, não, eu sou jovem. Talvez você diga, não, eu vou para a igreja não gosto de crente. Talvez você pense assim, mas o dia de amanhã pertence ao Senhor. Quantos seus amigos novos que não estão mais nesse mundo? Você se lembra? Com certeza você tem. Às vezes morreu num acidente, às vezes aconteceu um assalto, às vezes morreu de uma hora para outra. Essa semana passou um vídeo que a mulher estava indo na feira, estava fazendo sua feira. De repente a mulher, caiu. Deus levou, morreu, acabou-se. E aí? Para onde foi aquela alma? Para onde foi aquela alma? Muitas pessoas dizem, não, irmão, não é bem assim. É bem assim. A Bíblia diz que ele viu no inferno, ele viu Lázaro. Ele viu Lázaro no seio de Abraão. Lázaro, o mendigo, você pode olhar no texto, diz que ele foi sepultado, mas o mendigo foi tomado pelos anjos e foi para o seio de Abraão. Há uma diferença aí. Ele foi sepultado. Sepultado simboliza o quê? Acabou para ele. Acabou para ele. Acabou. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Quantas pessoas estão vivendo dessa forma, meu irmão, minha irmã? Quantas pessoas estão neste mundo achando que tem, como é que eu posso dizer, que são eternos, nunca vão morrer. O inferno é real. O inferno existe. Só existe dois caminhos, ou céu ou inferno. Não existe uma terceira via. Não existe purgatório. Não existe. Quando você morre, vi muitos relatos disso, que as pessoas, algumas experiências quase de morte, ele disse que ele viu o corpo dele. Ele viu o corpo dele ali, porque a alma dele saiu do corpo. A nossa alma, irmão, é eterna. Deus nos fez seres eternos. Para o diabo não tem salvação, por quê? Porque o diabo pecou sendo eterno, já sendo espírito. E um dia a gente vai ter a eternidade. Ou seja, não deixe para amanhã. Aceita Cristo, aceita Jesus. Você vê uma história com dois paradoxos. Um foi para o céu, outro foi para o inferno. Essa história me lembra o ladrão da cruz. Jesus estava à direita e à esquerda. O da direita disse, tu és Deus, desce. O da esquerda, desce e me salva. O da direita disse o quê? Senhor, o Senhor não merece estar aqui, mas eu mereço, eu reconheço. Eu sou pecador. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus disse o que a ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele reconheceu que Jesus estava no lugar dele, que Jesus morreu por ele. A gente, enquanto a gente tiver um fôlego de vida, um suspiro, ainda tem jeito. Mas depois que passa, meu irmão, não tem mais jeito. Essa parábola é muito forte, porque diz, né, o sofrimento que aquele homem estava. Ele queria uma gota de água e não tinha naquele lugar de tormento. E ele pedia para os irmãos dele. Ele pedia para ir visitar. E ele disse o quê? Ele tem os profetas que ouçam. Quantas pessoas têm falado do amor de Jesus para você? Quantas pessoas têm falado, meu irmão, vai para a igreja, Deus é contigo. E muitas vezes a gente fica recusando. A gente fica apegado às coisas do mundo. Meu irmão, um dia tudo isso vai passar. Eu estou com 50 anos, daqui a 50 anos não estarei mais aqui. Daqui a 50 anos, não sei a sua idade, daqui a 100 anos você não estaria mais aqui. Onde vai a sua alma? É muito importante da gente reconhecer enquanto a gente está vivo. Jesus disse, aquele que não nascer da água do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que reconhecer que você é um pobre pecador e precisa de Jesus. Essa parábola nos ensina o quê? Que existe inferno e existe céu. E no inferno a gente vai ter a consciência de quantas pessoas falou do amor de Cristo para nós. Quanto chegou na nossa porta um irmão, um crente, e falou do amor. E muitas vezes a gente recusou. Tudo isso, meu irmão, um dia, se a gente morrer sem a salvação, a gente vai se lembrar. Não seja mais um, meu irmão. Mude a rota. Se converter, fala você mudar. Você está indo para um canto, vou converter, vou voltar. Volte. Se você está afastado da igreja, não sei sua situação, mas Deus sabe. Volte para Jesus. Não faça igual a esse rico, que não teve tempo, meu irmão. A gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Quantas pessoas voltam a falar
que você conhece que hoje não está entre você mais? Quantas pessoas? Quantas pessoas que morrem em acidente de carro, de moto? Quantas pessoas vão embora deste mundo? Não perda sua salvação por nada, meu irmão. Aceita Jesus. A Bíblia diz, ei, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, nesse dia, não sei, nessa noite, nesse momento que você está vendo esse vídeo, reflita sobre a sua vida. Não seja esse rico que muitas vezes, né, a Bíblia fala que ele conhecia para Abraão. Ele era religioso. Quantas pessoas não são religiosas, irmão? Ele era religioso. Ele conhecia o Deus da Bíblia. Ele conhecia o pai Abraão. Mas por que ele foi para o inferno se ele conhecia? Porque ele não praticava. A Bíblia diz, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Crer é uma palavra que significa entrega total. Então, meu irmão, não perda tempo. Não perda tempo. Fique com essa palavra, que Deus possa te abençoar nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Mas medite nessa palavra. Amém? Fica com Deus e tenha um dia, uma noite, um final de semana abençoado. Não sei quando você vai ver esse vídeo. Fica com Jesus. A paz do Senhor.